Bom dia, pessoal. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe nessa manhã poderosamente. Em nome de Jesus, estou aqui nessa manhã para pregar mais uma vez a palavra no livro de Neemias, capítulo 4, versículo de número 16, 17. Nós vamos dar uma pulada por 23, porque é extenso e o tempo é pouco, tá bom? Deus abençoe a todos. O intuito desse texto aqui que a gente está lendo é estimular você a ter mais desejo de fazer a obra de Deus, de estar na presença do Senhor, independente da circunstância, situação ou do momento que você está vivendo ou os acontecimentos que estão do seu lado, tá bom? Deus abençoe. Neemias capítulo 4, versículo 16 diz assim: E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. Versículo 23. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Meus amados, meus irmãos, o que me chamou a atenção na continuidade desse texto aqui é que Neemias era uma liderança tão influente que mesmo em meio à perseguição, em meio à luta que Neemias estava enfrentando juntamente com seu povo, mediante uma tática do inimigo querer fazer um plano para que E aí, pessoal, mediante a tática que o inimigo teve de se infiltrar para tirar a estrutura dos irmãos de Neemias, daqueles que estavam trabalhando na obra, você vê que Neemias, mesmo nesse momento, ele conseguiu levantar aqui agora jovens, moços, para trabalhar na obra. E moços preparados. Por quê? Porque a Bíblia aqui está mostrando que eles trabalhavam e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Então, mostra a preparação daqueles jovens que Neemias agora conseguiu envolver na obra. E se existe uma coisa que Deus quer, que nós sejamos pessoas que influenciem outras a fazer a sua obra de maneira preparada, de maneira vigilante, que também é uma das demonstrações do texto, que o texto quer dizer para cada um de nós. Então, Neemias aqui conseguiu envolver moços. E o interessante é dizer que o versículo 17 diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com a mão, e os que carregavam cada um com uma mão faziam a obra, e na outra tinha as armas. Então, a vigilância aqui também era um ponto-chave para que a obra de Deus continuasse andando de maneira saudável. Neemias entendeu isso. Por isso, Neemias instruiu esses jovens com lanças, com escudo, e também ensinou a eles a ter vigilância. A vigilância é algo para nossas vidas. Nós, como cristãos, devemos vigiar. Foi o próprio Jesus que disse em Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33, se não me falha a memória, um texto que diz mais aberto: olhai, vigiai e orai.
Ou seja, a expressão aqui é mais aberta, mais sugerida para nós. Olhe, vigie e ore. Então, nós devemos estar preparados. Neemias soube preparar aqui esses moços para que a obra de Deus fosse desenvolvida com todo cuidado, independente do ataque dos inimigos. No versículo 23, encerrando aqui o capítulo, ele diz: e nem eu, e nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Então Neemias sabia que a vigilância, naquele momento em que uma grande obra de Deus estava sendo feita, era o ponto principal para que essa obra não viesse parar. Porque se não houver vigilância, nós iremos perecer. Mas eu aprendo com Neemias nessa manhã, um homem que conseguiu, em meio à luta do seu povo, envolver moços. É fácil envolver pessoas de uma mesma mentalidade, mas Neemias conseguiu aqui envolver moços, pessoas mais jovens, para que tivessem aqui o cuidado com a obra de Deus que estava sendo estabelecida em Jerusalém mais uma vez. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa receber essa palavra, se tornar um soldado de Cristo mais vigilante na obra que você está fazendo, que Deus te incumbiu a fazer, em nome de Jesus. Amém.